que nós temos a última palestra do nosso evento, tá? É do professor Vladimir, tá bom? Que ele vai falar sobre arqueologia galáctica, reconstruindo a história da Via Láctea, certo? Vou fazer aqui um resumo aqui do que o professor Vladimir faz, né? Então é Vladimir Germin Pena Soares, né? Ele possui experiência em análise espectroscópica de alta resolução de estrelas gigantes vermelhas e em aglomerados estelares, em análise fotométrica da morfologia de galáxias espirais. Ele tem experiência em ensino de astronomia e da física nos níveis fundamental, médio e superior, e em ambientes de ensino não formal, como museus de ciência e planetários. Ele também tem se empenhado na formação continuada de professores de ensino fundamental e médio, através da ação educativa projeto Olha Aí para o Céu, da coordenação da educação de ciência do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Esta ação fornece capacitação para os educadores em temas de astrofísica solar, assim como o empréstimo de telescópios solares e material educativo de apoio que pode ser levado para as escolas. Em dezembro de 2018, esta ação educativa foi selecionada para receber um financiamento do Office of Astronomy to Development da União Astronomia Internacional, IAU, favorecendo a ampliação do alcance desse projeto com a aquisição de novos equipamentos. Ele criou o curso de astronomia para visitantes do MAST, iniciativa de educação não formal que visa aprofundar de maneira acessível e motivante os tópicos do curso, os tópicos clássicos e os temas recentes da astronomia e da física para o público geral do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Atualmente ele leciona no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desenvolve iniciativas para a formação continuada de professores na área de ciências. Então, é isso aí, professor. Desde eu agradeço pela sua disponibilidade para apresentar um tema para a gente, tá? Então, o senhor pode ficar à vontade, por favor. Muito obrigado, Leo. Muito obrigado a todos que por trás dos bastidores fizeram possível esta iniciativa e conseguiram, obviamente, cativar a atenção desse público aí da Escola de Física da Universidade. Agora a gente pode aproveitar este aspecto aí do trabalho remoto e se encontrar, né? Compartilhar com pessoas que outrora seria mais difícil a gente conhecer. Então, basicamente, eu queria primeiro fazer uma pequena contextualização. Quando eu formulei a proposta do tema para fazer a palestra, eu pensei, vou falar generalidades sobre um tema que está bombando na astronomia contemporânea. Aí, depois, fui me deparando com a necessidade de aprofundar em conceitos básicos que não são tão comuns, né, para abordar esta questão. Daí que, finalmente, terminei formulando um conjunto de tópicos que são básicos para chegar a falar, digamos, abrir a questão, o que é a arqueologia galáctica, né? Então, a arqueologia galáctica, prefiro voltar. A arqueologia galáctica, basicamente, foi um achado, né, da pesquisa sobre a evolução estelar e sobre a estrutura e a morfologia da Via Láctea, da nossa galáxia, sendo que existe uma astronomia que se faz sobre as outras galáxias fora da Via Láctea. Então, por que digo que foi um achado? Porque foi pouco a pouco passar de fazer uma observação do céu, né, e das estrelas mais visíveis, mais próximas, né, uma observação que se traduziu desde o ponto de vista técnico, desde o ponto de vista científico, em contagens de estrelas, em
definição de critérios como densidade de estrelas por unidade de volume, coisas assim, a ser um problema de vincular três grandes coisas, fundamentalmente. A distribuição, um problema de distribuição espacial, um problema de dinâmica, ou seja, social, com uma distribuição de massa, uma distribuição de massas que não são todas iguais, porque as estrelas não têm massas iguais, e um problema de análise da composição química das estrelas, porque há uma relação entre a composição química e a dinâmica das estrelas. Então, tudo que compreende esses estudos que vinculam um problema de distribuição, um problema de composição química das estrelas e um problema de dinâmica das estrelas, incluso de maneira estatística, é o que conforma a arqueologia galáctica. E por que ela permite reconstruir a história da Via Láctea? Porque, através das observações digamos, orientadas para atentar a esses três critérios, né, esses três grandes campos, né, as observações astronômicas, as ferramentas tecnológicas que já estão possíveis para aprimorar as observações e as simulações computacionais, agora que estão aí falando os anteriores colegas, né, sobre o trabalho de simulação, as simulações potentes que estão sendo desenvolvidas, então é possível ir atrás na história, observar o que está sendo possível ver agora, né, com melhores ferramentas, e então dizer, bom, se estamos observando isto, se estamos vendo esta big picture da Via Láctea neste momento, como foi que começou tudo? Então vamos fazer simulações de como poderia ter começado a história da Via Láctea. Então aí é que tudo faz sentido nessa definição de arqueologia galáctica. É buscar uns fósseis. Quais fósseis? Bom, as abundâncias químicas de certos elementos que, de certa maneira, sugerem, são marcadores de coisas que são interessantes desde o ponto de vista da astrofísica. Então vou começar aí sim já falando sobre toda essa fundamentação que eventualmente vai permitir chegar a esse nível e que não vamos tocar, obviamente, porque seria bastante complexo num tempo tão curto. Então, basicamente, o que sabemos do universo começou pela observação dos objetos mais próximos, né? Então, existe uma coisa que se chama a vizinhança solar. O que é a vizinhança solar? É o conjunto de estrelas que são observáveis, que são mais visíveis, num tamanho que foi variando, né? Na medida que os telescópios foram cada vez mais evoluídos, fomos vendo cada vez mais objetos distantes. Contudo, os objetos que a gente via eram objetos brilhantes, né? Os objetos mais brilhantes possíveis, e com telescópios que, mais ou menos até bem entrados do século XX, não eram aquelas coisas lá, né? Então, durante muito tempo se teve apenas a visão das estrelas mais brilhantes e obviamente são as mais dentre as mais próximas, né? Sirius, Canopus, Arcturus, uma estrela próxima também é Procyon, uma estrela próxima é Alpha Centauri, né? Então, essas estrelas eram as mais brilhantes. Então alguém poderia perguntar, bom, e a vizinhança solar só tem estrela brilhante? Não, pode ter estrelas que não são brilhantes. Aí o problema é tecnológico. Como observamos a quantidade de estrelas X, de estrela que digamos que não são brilhantes o suficiente? Então aí sabemos que existem estrelas chamadas anãs marrom, que não são observáveis através de telescópio, certo? Então, de certa maneira, à medida que foi avançando este estudo, né, fundamentalmente um dos grandes problemas da astronomia é o estudo, a determinação das distâncias e o movimento das estrelas. Isso tem sempre uma grande componente de incertezas, isso está passível de sofrer alterações por causa incluso do caminho por onde viaja a luz, enfim. Então,
mais ou menos já no começo dos anos 90, já se tinha uma boa observação do céu no raio de 100 parsec, né? 100 parsec, lembrando que o parsec é aproximadamente 3,2 anos-luz, isso dá uma ordem de 10 a 13 quilômetros, né? Umas distâncias grandes, então 100 parsec mais ou menos aí, nessa distância, fazendo as contas, né? Então, que coisas se sabem facilmente, relativamente fácil, sobre as estrelas que se observam? Velocidades radiais. As velocidades radiais se observam analisando os espectros, né? Os deslocamentos dos espectros via efeito Doppler. Que se sabe do meio interestelar? Então, é uma quantidade de gás, uma quantidade de matéria particular, incluso, que está entre as estrelas. Então, de certa maneira, nesse raio de 100 parsec, o meio interestelar estava suficientemente bem conhecido. Né? Sobre a vizinhança solar se sabe, né? Se sabia também, desde faz um tempo, que não tem estrelas muito jovens nem muito massivas, né? Daí então alguém pode dizer, é que as estrelas têm idade, e as estrelas podem ser de massas diferentes, etc. Né? E além disso, e um detalhe muito importante, a nebulosa mais próxima da vizinhança solar é a nebulosa de Orion, né? A famosa nebulosa de Orion, né? Que está a 500 parsec. Nebulosa é algo interessante, por quê? Porque as nebulosas estão relacionadas com o nascimento e com morte de estrelas, certo? E essa é uma fase interessante do ponto de vista evolutivo. Então, quando começou a discussão sobre a Via Láctea e o que a gente poderia saber sobre a Via Láctea, lembrando que a gente só vê a Via Láctea como uma borda luminosa, cheia de poeira, cheia de estrelas e tal. A gente não vê uma galáxia redonda, porque a gente está dentro da Via Láctea, né? Então, o primeiro modelo gráfico da Via Láctea foi formulado por Herschel, certo? É esse modelo que está aqui, né? Então ele faz aí mais ou menos como um desenho com pontos e pontos e pontos, né? Pontos uniformemente distribuídos, né? Alguém então diz, bom, as estrelas não estão uniformemente distribuídas, né? Mas bom, Herschel já tinha feito muita coisa, né? Não ia parar nesses detalhes. Kapteyn, né? Kapteyn, um astrônomo holandês, fez uma primeira modelo já quantitativo do tamanho possível da Via Láctea, né? Em função das suas observações lá no começo do século XX. Aí vem o grande debate de Shapley e Curtis, de 1920, onde a discussão era: o que estamos observando de objetos distantes são objetos que pertencem a esta grande nuvem que a gente chama da galáxia, ou são objetos que estão para além dela, que estão fora dela, que não tem nada a ver com ela? Então, aí, esse grande debate, onde Curtis era o que estava mais próximo da melhor explicação, né? Finalmente se resolve quando Edwin Hubble, em 1929, descobre que a nebulosa de Andrômeda, naquela época tudo era nebulosa de Andrômeda efetivamente era uma galáxia parecida com a nossa, digamos, uma galáxia, uma coisa lá independente da nossa nuvem, se movia independente da nossa, enfim, né? E também, aí de Eixa, então vai descobrindo o que seria depois a lei de expansão do universo, né? Este gráfico clássico da observação de nebulosas distantes. Então, as perguntas que cabem aqui, né? De que depende a distribuição das estrelas, já que Herschel fez um desenho bastante limitado, de que depende a distribuição das estrelas observada. Como se estuda essa distribuição? Sempre foi a mesma? Quais são eventuais fatores externos que modificaram essa distribuição? Essas são perguntas que estão tentando ser respondidas agora com a questão dos estudos da arqueologia galáctica, né? E são, como falei, estudos que vão pelo observacional, pelo instrumental, né? Porque a gente tem instrumentos cada vez mais potentes, e com simulações
também bastante complexas, né? Então, o primeiro critério para estabelecer posições dos objetos astronômicos foi a paralaxe. Sim, foi inventado já, incluso na Grécia, né? Se valendo, né, digamos, do movimento da Terra ao redor do Sol, né? E o fato é que são posições bem definidas, onde a Terra passa aí pelos equinócios, né? E então é possível fazer a triangulação. O método de triangulação foi inventado pelos gregos, né? Eles não refinaram tanto a questão da posição dos astros, como a gente já consegue, né? Então, a paralaxe trigonométrica é válida para objetos que estão a 100 parsec para baixo, né? Ou seja, objetos que estão mais próximos do que 100 parsec. Aí a paralaxe meio que funciona, né? Para objetos mais distantes, então aí que aparecerão missões Hipparcos, Gaia, Apogee, um monte de experimentos e de satélites que estão contribuindo para ter a melhor acurácia, a melhor precisão para ter dados de posição e de velocidade radial e por aí vai, né? Então aqui, por exemplo, um dos impactos do release de Gaia, que foi lançado o release foi, foi lançado em 2018, o segundo release, né? Então já estudar variáveis efeitas com maior precisão, sendo que as variáveis efeitas são muito importantes na cosmologia, né? Para a determinação de distâncias ainda maiores, né? Então, temos que lembrar que a gente observa o universo, observa as outras estrelas desde nossa posição do Sol, do Sistema Solar, sim? A gente está se movendo com o Sol e a gente, conjuntamente com o Sol, vai avaliando as posições e as velocidades das outras estrelas. Então, como é que se faz essa caracterização da velocidade das outras estrelas? Considerando, inicialmente, a relação do Sol com respeito às estrelas mais próximas dele. Então aqui tem uns conceitos que são importantes. Para onde está indo o Sol? Na direção do ápex. Sim, o Sol está se movendo na Via Láctea em direção do centro, em direção da constelação de Hércules. Sim? Essa é a localização para a qual está se movendo a Via Láctea. O Sol na Via Láctea. Sim? As estrelas próximas do ápex, sim, se aproximam do Sol relativamente. As estrelas o contrário do ápex seria o antápex, sim? E as estrelas próximas do antápex se afastam relativamente do Sol, né? Então esses são pontos importantes. Para onde está indo o Sol? Essa é uma pergunta muito importante. Em arqueologia galáctica, a pergunta também seria: de onde saiu o Sol, né? Então, com base nessa ideia de que temos que relacionar o movimento do Sol com o movimento das estrelas mais próximas, se define o que se chama o padrão local de repouso. E pensar que existe um sistema de referência centrado no Sol, onde as estrelas da vizinhança parecem em repouso, sim? Onde as velocidades estatisticamente são quase zero. Sim? Então, o Sol, respeito a esse padrão de referência, tem uma velocidade que já está quantificada ao redor de 19, 18, variam as medidas, né? Dependendo da amostra de estrelas incluída, né? Temos as coordenadas do ápex. Aí então aproveitamos para relembrar quais são os sistemas de coordenadas com que se estuda a astrofísica da galáxia, né? As coordenadas equatoriais, que são ascensão reta e declinação, sim? E as coordenadas galácticas, né? Então as coordenadas do ápex são diferentes dependendo do sistema de coordenadas normal, né? As bases desses sistemas são diferentes, né? Mas então a pergunta aqui é: o valor da velocidade do Sol respeito ao padrão local de repouso varia? Depende de quê?
da amostra de estrelas da vizinhança que são usadas para determinar essa velocidade estatística que cumpre com a definição do padrão local de repouso, né? Então aí vem a questão, classes diferentes de estrelas, ou seja, as estrelas que são mais fracas, né, que o espectro mais avermelhado, ou seja, mais escurinho o espectro, né, as estrelas menos brilhantes, e as estrelas mais brilhantes, né, vão dar, quando incluídas na amostra, vão dar uma variação, né, nos valores do valor da velocidade do Sol respeito ao padrão local de repouso. Então aí a gente já tem uma primeira coisa. Sempre vamos ter uns viés em função dos instrumentos que usamos, em função das possibilidades de observação, né, que a gente tem. Aí então, já definindo o padrão local de repouso, então a gente pode falar dos movimentos peculiares das estrelas, que não são mais do que os movimentos individuais das estrelas respeito do padrão local de repouso. Esta é, digamos, a arquitetura da astrofísica que está bombando no começo do século XX, né? Então não estou falando de coisas modernosas ainda. Vou misturando aí também. Então a velocidade peculiar seria a velocidade do Sol respeito ao padrão local de repouso, mas a velocidade radial medida, né? Então aí começa uma questão. É necessário eventualmente definir outros critérios de determinação de distância. Insisto, o maior problema da astronomia é a determinação de distâncias e também a determinação do movimento. Então, por exemplo, o padrão local de repouso respeito ao centro da galáxia tem um movimento que também está mais ou menos estimado como umas 10 vezes a velocidade do padrão local de repouso respeito ao centro da galáxia, 10 vezes a velocidade peculiar da estrela. Certo? Aí então já estamos pensando, claro, a relação entre a órbita das estrelas e considerar a respeito ao centro da galáxia, né? Então, um outro critério para a definição de distância e, por conseguinte, velocidades também é a paralaxe estatística, né? Então, com a paralaxe estatística, basicamente, o que se quer é pegar grupos de estrelas que têm algo em comum, né? Que estão próximas, realmente próximas, né? E que têm umas velocidades radiais semelhantes, né? Então, com essas estrelas, a gente consegue identificar estruturas, né, que eventualmente têm uma evolução comum, caso os aglomerados abertos. Os aglomerados abertos são estruturas esparsas, unidas gravitacionalmente, mas que se encontram esparsas porque estão no plano da galáxia. Sim? Então, por exemplo, aqui, este é um diagrama da magnitude, né, sendo a magnitude a medida de brilho que a gente pode registrar das estrelas, e aqui uma diferença em o que se chama uma diferença de magnitudes, magnitude B, que está ao redor dos 550 nanômetros, e a magnitude V, que está um pouco menos dos 550. Então, aqui estou falando de filtros, né? Filtros fotométricos. Então, aqui a gente está comparando dois aglomerados, ou seja, dois grupos de estrelas que estão próximas, né? E que têm algumas características evolutivas parecidas. Nesse diagrama que vocês vão ver com diferentes formatos aqui nesta apresentação, então a gente relaciona basicamente as propriedades globais de uma população ou de um grupo de estrelas, né? Esse diagrama se chama o diagrama Hertzsprung-Russell, e a diferença entre magnitudes se chama cor. Cor B-V, por exemplo, né? STM é magnitude. Magnitude foi um conceito inventado pelos gregos, onde a maior magnitude era mais 1 e a menor magnitude era mais 6. Né? Os gregos pensavam que o mais brilhante era de primeira magnitude e o menos brilhante era de sexta
ou de quinta, falaríamos nós, né? Mas isso criou um problema para os astrônomos, porque em astronomia muitas escalas são invertidas, né? O mais brilhante é menor magnitude, o menos brilhante é maior magnitude, né? Então, essa comparação de módulos de distância, sendo o módulo de distância a diferença entre a magnitude aparente e a magnitude absoluta, depois a gente fala o que é a magnitude absoluta. Essa diferença é praticamente zero. Então, essa paralaxe fotométrica é o que permite um novo critério para determinar distâncias, né? A pergunta que poderíamos fazer também aqui, quando a gente olha o céu estrelado, né, é se há mais estrelas brilhantes ou menos estrelas brilhantes, ou mais estrelas fracas, né? Ou seja, se há mais estrelas que são assim, magnitude 1, ou mais estrelas de magnitude 6. Vai que de repente a gente está perdendo um monte de estrela que não consegue ver. Então, aí se define uma função estatística que se chama função de luminosidade estelar, né? Que é basicamente pegar o conjunto de estrelas numa área do céu que cabem dentro de um intervalo de magnitudes, né? Então você define uma magnitude de referência para um objeto que você já estudou muito e conhece, e então aí faz a função luminosidade estelar. A função luminosidade é a vizinhança, está bem conhecida, é a que mais conhecemos, né? E então essa função já permitiu estabelecer que não há formação estelar recente e que as estrelas são principalmente estrelas de baixa massa, sim? Por que sabemos isso? Porque as estrelas com alta massa são estrelas muito brilhantes, certo? E as estrelas de baixa massa são estrelas pouco brilhantes. Aqui estão as mais brilhantes, que são azuis. Aqui estão as menos brilhantes, que são avermelhadas. Sim? E isso está, digamos, a gente já tem estabelecido mais ou menos o que é uma estrela de baixa massa e uma estrela de pouca massa, dependendo dos processos nucleares que acontecem dentro dela. Então, uma estrela como o Sol, por exemplo, uma massa solar. Este símbolo aqui é massa solar. O Sol é uma estrela de baixa massa. As estrelas de baixa massa se caracterizam também porque vivem longo tempo, né? Então, por exemplo, o Sol tem já entre 4 e 5 bilhões de anos. Estrelas com menos massa vivem menos tempo. Daí que, se houvesse estrelas muito brilhantes por aqui perto, né? De repente houve, mas como elas vivem pouco tempo, então elas já praticamente sumiram. Já sumiram de fato, né? Se houvesse, estariam se formando. E a gente já sabe que não tem estrelas se formando, que esse problema pode ser estudado desde o ponto de vista da função de luminosidade, porque as áreas que formam estrelas têm uma característica de brilho particular, né? Aqui então existe outra função que é interessante, que é a função de brilho na sequência principal de idade zero. Sequência principal, de alguma maneira, vocês percebem que quando se observam estrelas, tendem a se agruparem numa faixa quase linear aqui na metade do gráfico. Que cômodo. Bom, é mais ou menos isso, né? Convenientemente, elas assumem mais ou menos uma distribuição nesta faixa, e é aí onde passam a maior parte das suas vidas, as estrelas todas, digamos, né? Então, no caso desta outra função, essa função é a distribuição de brilho estelar na sequência principal de idade zero. Aí, o que estamos falando? As estrelas seguem uma trajetória evolutiva para chegar até o que se chama sequência principal de idade zero. Elas vêm de um processo de condensação de uma nuvem, e em algum momento essa condensação de uma nuvem leva à produção de energia por compressão e por processos nucleares que começam a acontecer, sim? Então, quando a estrela já chega no momento em que é capaz de gerar transformação de hidrogênio em hélio e, por conseguinte, produção de energia radiante, a estrela já
fica na sequência principal um longo tempo, mas enquanto ela chega até aí, é um caminho evolutivo que conclui, digamos, numa fase que se chama sequência principal de idade zero, que a gente pode conhecer. Então, essa distribuição de brilho para a sequência principal de idade zero é interessante. Por quê? Porque já me coloca a distribuição de luminosidade das estrelas com relação aos tempos da Via Láctea e os tempos de nascimento das estrelas. Sim? Então, a pergunta é, a taxa de nascimento das estrelas com uma magnitude determinada é constante ao longo do tempo? Surgiram estrelas com uma magnitude constante ao longo do tempo? Formular isso é uma hipótese boa para formular um modelo, para fazer um modelo sobre a evolução da galáxia. Aqui está o comportamento dessas duas funções, a função distribuição de luminosidade e a função distribuição de brilho de sequência principal de idade zero. Elas finalmente chegam a se encontrar mais ou menos na magnitude absoluta 5, né? Ou seja, de certa maneira, essa magnitude é interessante. O Sol tem uma magnitude absoluta de 4, mais ou menos, 4.4. Isso é interessante. Outro critério, que é a equação fundamental da estatística estelar, né? A densidade de estrelas. Qual é a densidade de estrelas no espaço? Então, a densidade teria que ser formulada em termos da distância radial com relação ao Sol. O Sol seria este símbolo, as coordenadas galácticas, latitude e longitude galáctica. Sim? Seria o número de estrelas por unidade de volume, a distância R do Sol, né? Obviamente, a mais conhecida é a densidade da vizinhança solar. O conceito seria este, né? Então, a gente, quando vê o céu, a gente está vendo apenas uma projeção diária, né? Por isso, durante tanto tempo, se pensou que era uma casca esférica com um monte de luzes poladas, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente faz uma ideia de um volume sólido, né? Um ângulo sólido, perdão. E aí, com esse ângulo sólido, a gente consegue uma melhor definição, né, do que seria uma densidade de estrelas por unidade de volume, né? Aqui, então, vem a definição dessa tal de magnitude absoluta, da qual temos falado muito. Uma coisa é a magnitude que a gente vê das estrelas, né, o que inventou o Hipparco, propriamente, a classificação em função do brilho, né, aquela magnitude que vai de 1 a 6. Mas a gente sabe que essa é uma magnitude aparente, uma magnitude que você vê em função da posição que você está com relação à fonte. A magnitude absoluta é a tentativa de inventar uma magnitude independente, ou quer dizer, uma magnitude que evite esse problema da dependência da distância, né? Como seria a magnitude aparente de um objeto que se encontra a 10 parsec de distância? Essa é a definição de magnitude absoluta. Se você coloca todos os objetos astronômicos a uma distância de 10 parsec e compara as magnitudes deles, aí então sim estamos falando de uma magnitude confiável, não? Uma magnitude que diz alguma coisa desde o ponto de vista técnico, certo? A magnitude absoluta também depende de um parâmetro complexo, a extinção. O que é a extinção? É pensar que entre este lugar onde estão as estrelas e o observador, né? Nós colocamos o observador no Sol, né? Mas nós estamos aí no sistema solar. A distância entre o Sol e a Terra é relevante nesse contexto, né? A gente pensa no Sol, né? No sistema referido ao Sol. Então, a extinção visual seria pensar por onde a luz que eventualmente pode ser absorvida, pode sofrer processos de dispersão, né? Então já existe uma quantificação da extinção visual, né? Obviamente, essa extinção visual, os critérios para determinar ela vão sendo aprimorados com o passar do tempo, né? Tem uma região com muita extinção visual que durante muito tempo foi vedada para os astrônomos, o centro da galáxia.
é uma região que tem muita poeira, que tem muita absorção de luz. Daí que agora que a gente está conseguindo ver para além da poeira, com grandes instrumentos de infravermelho, aí então a gente está vendo coisas que a poeira ofuscava, por dizer de alguma maneira. Mas bom, aqui então definimos o número de estrelas com uma magnitude aparente, que é a que observamos, né? Isto aqui é quantitativo, vindo à observação, dentro de um ângulo sólido e dentro de uma faixa dr e r mais dr. Então, essa função do número de estrelas seria a função densidade vezes a função luminosidade para esta magnitude definida em termos de magnitude observada, né, aparente, logaritmo de r sobre os 10 parsec, que é a distância, e a extensão visual. Aí então o comportamento de D. E o comportamento de D é diferente para diferentes classes espectrais. Estas curvas apresentam o comportamento para estrelas de classe A, que são estrelas brilhantes, estrelas de classe G, K, como o Sol, por exemplo, o Sol é uma estrela G, estrelas de classe F, né? Aqui então, também uma espécie de contorno do comportamento dessa função de densidade, né? Então, aí algumas medidas dessa função, né? Aqui nesta apresentação eu quis formular sempre perguntas, né? Porque a ideia é essa, né? Qual é, afinal, o que é a arqueologia galáctica? E temos que fazer isso do ponto de vista de perguntas. Então, qual a validade dos métodos estatísticos que a gente já formulou, né, essa definição estatística do número de estrelas e tal, né? Então a gente tem um referente, a vizinhança solar, bem conhecida a vizinhança solar com métodos estatísticos, né? Agora, toda a galáxia como a vizinhança solar? Não, né? Então aí a gente teria que pensar quais são os objetos que podem me dizer a respeito da distribuição das estrelas, a respeito da morfologia fora da vizinhança solar e tudo mais, né? Então resulta que os objetos brilhantes que se podem observar, falo os brilhantes porque são os que tecnicamente são mais fáceis de estudar, né? Os objetos brilhantes são uma fauna, são regiões H2, como essa aqui, a trífida, né, a nebulosa trífida, as associações OB, que são regiões de formação estelar de alta massa, aglomerados abertos, que estão aqui no risco, as estrelas variáveis cefeidas. Aqui eu coloquei esta foto de Betelgeuse, da constelação de Orion, não porque seja cefeida, sino porque está manifestando seu caráter variável, né? Isso foi famoso quando começou a pandemia, de fato, a variação da luminosidade de Betelgeuse, e todo mundo está esperando uma supernova, né? Ainda não acontece. Vai explodir primeiro o Betelgeuse antes do coronavírus acabar. Então, estrelas variáveis é a Lira, que são muito interessantes para os estudos de cosmologia e tal. Super gigantes, são estrelas que são observáveis, né? Aglomerados globulares, como Omega Centauri, que está aqui, né? Então, essas localizações dos objetos brilhantes não são fáceis, né? São diversas, eles não estão todos colocados no mesmo plano, certo? Então, quais são os critérios com que se definiu essa localização? Por que os aglomerados globulares estão por lá? E as regiões que as associações OB estão no risco, né? Que tem umas coisas com respeito às outras, que por exemplo, o Omega Centauri está lá bem longe, né? E as regiões de formação estelar estão aqui, no disco da galáxia, certo? Então, as regiões H2, né? Essas regiões com gás de hidrogênio ionizado, certo? As regiões OB, as associações OB, os abertos, estão concentrados no plano da galáxia, certo? A distribuição é uniforme como teria gostado Herschel? Não. A distribuição
começou a mostrar, já quando foi possível fazer uma observação com coordenadas direitinho e tal, que ele se distribui mais ou menos em 3 ou 4 faixas que reproduzem um padrão espiral, né? Aí então se reforçou uma ideia que veio se descobrir na metade do século XX, né? Que a nossa galáxia é espiral e que tem vários braços, né? A conta dos braços era que faltava fechar, certo? O plano galáctico tem esse problema, né? Ele, para ser observado, também ele atrapalha a sua observação, porque ele tem muita extinção. O plano galáctico está rodeado de uma poeira muito espessa, muito densa, e principalmente no centro. E no centro acontece um monte de coisa interessante. O bojo da galáxia, acontece um monte de coisa, incluído a presença de um buraco negro. Essa presença do buraco negro já está sendo cada vez mais provada, cada vez mais certa, né? E esse buraco negro participa da estrutura da galáxia. Então, enquanto as regiões e os abertos estão concentrados no plano da galáxia, os aglomerados globulares e os objetos que denominaríamos velhos, porque são mais avermelhados, porque têm umas características aí fotométricas, estão bastante numa envoltória esférica ao redor do plano da galáxia. Essa é uma representação que eu gostei muito, antiga, né? Se este é o plano da galáxia, né? Os globulares e as estrelas que denominaríamos velhas estão lá para cima, bem para cima do plano da galáxia. E eles dependem da galáxia, digamos, se relacionam com a galáxia, não são coisas que estão lá longe, nada a ver, não. Agora, o que é jovens e o que é velhos nesta história? Jovens são aquelas estrelas ou aqueles objetos cuja idade é inferior a 1 giga-ano, né? 1 bilhão de anos, né? Os objetos intermediários, como o Sol, né, é uma categoria que vai aí entre 1 e 5 giga-anos de idade, e os velhos definitivamente são os objetos que têm mais de 5 bilhões de anos, né? Então aqui tem objetos que têm perfeitamente a idade quase do universo. Aqui tem objetos no halo da galáxia, essa componente esferoidal em cima do disco. Tem objetos que estão com idades 10 bilhões de anos, por exemplo. Sim. Além das características fotométricas que já falamos, né? Os objetos velhos são mais avermelhados, perdão, e os objetos jovens são menos avermelhados, são mais brilhantes, tal. Brilham para o azul, brilham para o branco, etc. Além disso, aí onde vem a questão mais que era o que estávamos falando, né? A relação entre a cinemática, né? Os movimentos dos objetos, as características desses objetos, se são de alta massa, de baixa massa, se são velhos, se são jovens, e seu movimento, a forma como eles se movem na galáxia. Então, o padrão cinemático das estrelas do plano são órbitas circulares, sim? Você pensaria, se órbitas circulares direitinho, como se todas estivessem em Daytona ou em uma pista de automobilismo? Não necessariamente. Seria ideal? Não seria. Estas são estrelas jovens intermediárias que estão aí no disco, né? Estrelas que contêm de 2 a 4% da proporção dos elementos pesados determinada na galáxia, né? A quantidade de elementos pesados, né? Pensem na tabela periódica, né? Então tem hidrogênio num lado, hélio no outro lado, e depois aí todos os outros elementos. Em astronomia, tudo que não é hidrogênio é metal. Se tudo que é diferente de hidrogênio é considerado elemento pesado. Sim? Então estamos falando que o hidrogênio é mais ou menos 75%, no caso aqui da vizinhança solar, 75% da composição do sistema solar. Hélio é por aí o 23%, 20 e algo por cento, e o resto é todo o resto da tabela periódica, sim? 2 a 4% da proporção de elementos diferentes de hidrogênio e hélio, sim? Isso está no disco da galáxia.
o meio interestelar também se movimenta nessa, digamos, nessa cinemática, né? nessa inércia de órbitas circulares. Essas estrelas que têm essas características, né, são estrelas denominadas de população 1. Sim? E então, na caracterização de populações da galáxia, a gente tem as estrelas puramente 1, que estão na faixa mais, digamos, na faixa mais interna da Via Láctea, pensando na Via Láctea como uma melancia, por exemplo, né? Estão aí lá no centro, né? Nessa faixa. O Sol está por aí, né? O Sol cabe dentro desta caracterização de abundância de elementos pesados, já falamos. Aqui então aparece uma população intermediária, ou seja, umas estrelas que têm aí umas características que já não são tão puro sangue, né, de população 1. Aqui vem uma transição, aqui vem outra transição já para as estrelas de população 2, que têm umas características dinâmicas diferentes. Elas não seguem uma trajetória circular, nem uma trajetória contida dentro do plano da galáxia. Elas têm órbitas totalmente fora do plano da galáxia. Aí que a componente que contém elas seja uma componente esférica. Certo? As estrelas velhas não possuem órbitas circulares. E então, por exemplo, uma das coisas que Gaia, aquele satélite que está trazendo os dados mais precisos de posição, velocidade das estrelas da galáxia, umas coisas que está observando muito são esses objetos que estão no halo da galáxia. Sim? Não apenas o que chamaríamos aglomerados globulares, sino galáxias anãs. Por quê? Porque a hipótese, né, digamos que quando a gente pensa na galáxia, a gente geralmente se remete ao disco da galáxia, né? E não. A galáxia também é tudo que está aí nessa componente esférica. Mas por que tão diferentes, né? Então, umas hipóteses sobre por que tão diferente os arredores da galáxia e esses objetos lá, é porque eventualmente eles foram resultado de processos de acreção de objetos externos que estavam aí, galáxias anãs. Sim? Por que galáxias anãs? Então, aqui está de novo o gráfico de Hertzsprung-Russell, né? Magnitude Core, de um aglomerado globular, de um aglomerado desses que você pode encontrar no halo da galáxia. E então, observe que o gráfico tem várias cores, né? Aqui pareceria, bom, são vários aglomerados. Não, é o mesmo aglomerado. Ou é o mesmo objeto que está sendo observado. Então, por que os astrônomos estão colorindo agora com diferentes tonalidades? Porque parece que esses objetos realmente têm populações estelares vindas desses processos de acreção, desses processos de canibalismo, né? Basicamente, acreção é uma forma elegante, uma forma científica para falar de canibalismo. A Via Láctea engoliu objetos que se formaram paralelamente ao mesmo tempo que ela e os misturou nesses processos aí dinâmicos na origem, né? Isso aqui, por exemplo, esta descoberta de que existem populações estelares compostas nos aglomerados globulares foi um dos primeiros achados da arqueologia galáctica, porque aí já textualmente estava dizendo, olha, aquilo que você vê compacto realmente foi um processo de canibalismo que deu nisso, né? Elas estão numa altura bastante grande a respeito do plano da galáxia, até 50 parsecs, né? São objetos pobres em metais, enfim, esses se chamam população 2. Outros parâmetros que é considerado, né, é a rotação já do disco como tal. Então, a rotação do disco, a rotação diferencial das estrelas da galáxia, a gente não teria tempo para falar com muitos detalhes aí. Simplesmente considerar que, né,
a velocidade de qualquer estrela pode ser decomposta em uma componente tangencial e uma componente radial, né, relativa ao Sol. Aqui está o Sol, né? E então essas componentes, obviamente, passam pela consideração do padrão de repouso local, né? Aqui coloquei isso, depende das coordenadas também. Aqui está a ascensão reta, aqui está, perdão, aqui essa é latitude, aqui é longitude galáctica. Mas o que me interessava mais para comentar, já quase terminando, sobre a rotação da galáxia, é como é que da ideia de umas estrelas se movendo como numa pista de automobilismo, se passa a uma estrutura espiral, né? Então, o primeiro achado foi determinar, né, a distribuição de hidrogênio atômico do plano da galáxia. Isso foi nos anos 50, em 1951, quando foi observada a distribuição de abundância da linha de 21 centímetros de hidrogênio em rádio, né? A astronomia historicamente se fez no visível, né, com a luz visível. Depois foi feita com rádio e agora a gente faz com todas as faixas do espectro eletromagnético, né? Então aí começou a ser possível ver a galáxia não apenas como uma faixa, sino como uma faixa porosa, uma faixa com estruturas internas, e aí começou a ser possível desvendar a estrutura da nossa galáxia, certo? Então, se a galáxia dependesse, digamos, se a estrutura da galáxia dependesse apenas de movimentos de estrelas, aí umas com órbitas mais circulares menores e outras maiores, teríamos isto, né? Teríamos uma estrutura assim. Se essas órbitas se organizassem de alguma maneira, não produziriam facilmente uma espiral como as espirais que a gente observa nas outras galáxias, né? Produzir espirais com braços muito enrolados, sim? Braços muito enrolados. O que a gente observa são espirais de 2 braços, espirais de 4 braços, um braço, né? E um braço aberto, né? Com um ângulo, um pitch angle, que é o ângulo de enrolamento de uma espiral de galáxia, um ângulo pequeno, sim? Então, como é que o ângulo termina sendo pequeno? Sim? Então, em 1964, dois astrofísicos, né, propõem a teoria de ondas de densidades, né? E eles formulam essa teoria em termos do potencial central da galáxia. Eles falam da central engine das galáxias espirais. Toda galáxia espiral tem um central engine que, devido a um processo de acreção, devido a um processo de acreção e devido à presença de muito gás, sim, no disco, né, muito gás no disco, gera então uma corrente, gera um movimento que vai ter uma característica de onda, né, uma característica de onda periódica, né? Daí que as órbitas vão se organizando em função do que se chamam umas ressonâncias, né? Elas vão se organizando através de umas ressonâncias, sim? Que depende da intensidade ou potencial central e depende também de eventuais fatores perturbadores externos ao centro da galáxia, né? Então, os braços seriam regiões de compressão de material, incluído gás e estrelas, né? Que vai tomando vai se formando um engarrafamento. Vamos fazer de conta que é um engarrafamento, né? Como quando se forma um engarrafamento na estrada, sim? Um braço de galáxia seria então um engarrafamento de gás, de estrelas, né? De acordo com essa teoria de ondas de densidade, né? Aí então foi onde, observando que nos braços há uma forte presença de regiões H2, né, hidrogênio ionizado, então se formulou
os braços, a presença dos braços nas galáxias é quase como um mecanismo de trigger da formação estelar. Sim? Nos braços há muito hidrogênio ionizado. Sim? Há regiões de hidrogênio ionizado. Logo, os braços são como, digamos, essa compressão desse gás estimula a formação de íons moleculares que depois vão virar estrelas ou aglomerados de estrelas. Sim? Então, aí foi onde foi possível já identificar o que seriam os braços da galáxia, que são 4, né? Considerando a teoria de ondas de densidade, considerando a distribuição de regiões H2 e considerando outras coisas, né? São 4 braços da galáxia: o braço Sagitário, o braço de Perseu, o braço de Órion, o braço de Scutum Centauro, né? A Via Láctea estaria no braço de Órion. Porém, também há discussões sobre isso, né? E outra coisa, a galáxia tem uma barra central, né? Isso foi possível também através das simulações, né? Da teoria de ondas de densidade, né? Então a galáxia... Professor, com licença só um pouco, seu tempo já estourou, tá? Então tente... Já era o último, só falta este último slide. Sim? Tá ótimo, professor, tá ótimo. Então, qual é outro aspecto que mencionamos que faz parte de todas essas coisas que devem ser juntadas para estudar arqueologia galáctica? O estudo da distribuição de abundâncias químicas. Então, existe um conceito que é o gradiente de abundâncias químicas, partindo do gradiente de distribuição do ferro. Sim? A metalicidade. O conceito de metalicidade em astronomia é a abundância de ferro relativa ao hidrogênio. Esse ferro, no caso da abundância solar, é quase zero. Sim? É quase zero. Aqui estamos comparando. Quando a gente formula esta expressão, está dizendo o log, né, da abundância do elemento sobre o outro elemento menos o log da abundância dessa mesma relação de elementos para o Sol, né? Então, tem basicamente 2 gradientes que nos interessam no estudo de estrutura da galáxia. O gradiente de metalicidade, né? Que é procurar a distribuição dos elementos no rádio galactocêntrico, e o gradiente de elementos alfa. Quem são os elementos alfa? Neônio, magnésio, silício, enxofre, argônio, cálcio, titânio. Sim? Esses elementos estudados em aglomerados abertos, estudados em estrelas de campo, ou seja, estrelas que não estão vinculadas com aglomerados, estudados em outros objetos, dão esta tendência. Sim? Oxigênio, né? O gradiente de oxigênio é, digamos, negativo, né? Todos esses são distribuições de pendente negativa, né? Esse é o gradiente de abundâncias químicas da Via Láctea em geral, sim? Em função do raio galactocêntrico. Aqui está mais ou menos a posição do Sol, por isso aqui tem mais objetos observados do que aqui, por exemplo, sim? Então, ultimamente, recentemente, os astrônomos estão procurando relações entre abundâncias de certos elementos e parâmetros como a idade. Para quê? Para poder ter maior acurácia na formulação desse gradiente de metalicidade, para fazer um modelo que feche, como falamos, aquele tripé entre observações, simulações e instrumentação, o que os instrumentos nos estão revelando. Bom, era esse overview que queria fazer, né? Agora sim, o que é a arqueologia galáctica? Isso já fica para a próxima palestra. Todos esses estudos que estão sendo feitos, essa ciência que está assim, quentinha, arqueologia galáctica. Ok, obrigado, Dr. Vladimir, pela sua apresentação, certo? Temos algumas aqui feitas pelos vou passar para o André
Perdão, eu estou ouvindo com muito retorno. Não está dando para entender. Não está dando para entender? Agora sim. Liga os microfones aqui, gente, estes, por favor. Agora está dando. Pode falar. Obrigado. Obrigado pela apresentação, doutor Vladimir. Temos algumas perguntas aqui da assistência, certo? Se vocês podem responder. O André Chaves, ele pergunta, posso usar essa expressão para determinar a magnitude absoluta do Gaia? Eu imagino que seja a missão Gaia, né? Né? No caso, ele está falando da expressão para a densidade estelar. É isso, André Chaves? Sim, aqui eu estou vendo a pergunta ao André. Não, a expressão de magnitude absoluta é, digamos, genérica, né? Independente do instrumento, independente do que está sendo observado, né? Magnitude absoluta tem essa definição, né? Agora, o que vai variar eventualmente é a medida, por exemplo, da distância, né? Que a medida da distância que vai ser aprimorada com instrumentos como Gaia. E outra, eventualmente aquele termo de extinção visual é o que vai também ser medido com mais acurácia, né? Com maior precisão. Aqui direito. Oi, André. É o seguinte, lançados pelo próprio pessoal lá do Gaia, explica como a magnitude absoluta do Gaia. Só que na expressão tem uma paralaxe, né? Tá falhando, André. Sim, tá complicado. Para o cálculo da magnitude absoluta do Gaia, a paralaxe fica negativa. A gente não consegue calcular por conta do logaritmo. Ele bota na fórmula um logaritmo da paralaxe. Só que como a paralaxe fica negativa, a gente não consegue fazer o cálculo dessa magnitude absoluta. Eu queria saber se aquela expressão que você mostrou do cálculo da magnitude absoluta pode ser usado também para os dados do Gaia. Sim, claro, ou seja, aí é feita o que seria uma recalibração para colocar em termos que caibam aí na equação. Não é ajustar as coisas assim meio que de maneira arbitrária, senão que cada instrumento tem, de certa maneira, seus pontos de referência, né? Cada vez que você vai utilizar um instrumento astronômico, ele tem uns pontos de calibração, né? Então, eventualmente, o instrumento vai medir uns valores, né? Afinal de contas, quando a gente está observando contas de pixels. O que esse instrumento vai fazer com essas contas de pixels vai depender da tecnologia que foi utilizada, né? Da parte tecnológica que foi utilizada. Então, acredito, né, que eles fazem uma calibração para colocar essas magnitudes de maneira que possam ser trabalhadas, né, da maneira convencional que trabalhamos, né, porque essa equação de Poisson, né, essa equação de magnitude absoluta é, digamos, como qualquer equação da física, né, deve ser possível introduzir qualquer valor que seja medido, né. Ok. Penso que pode ser isso, né, mas vou procurar mais informação a respeito. Interessante sua pergunta. Ok, doutor Vladimir, temos o Guilherme, ele tem mais alguns questionamentos, né? O primeiro é tipo um histórico, né? Porque os gregos optaram por uma escala de magnitude com valores numéricos crescentes e o brilho decrescente. Bom, respondendo essa primeira pergunta, com essa ideia de que o primeiro é o melhor, né? E que o mais brilhante é o melhor. E então eles limitaram sua observação, sua escala de magnitudes, né? Limitaram a esses 6 valores. A gente foi percebendo que esses 6 valores, primeiro, não podem ser inteiros, porque existiam estrelas que tinham aí seus brilhos intermediários, né? Não estavam nem para 5 nem para 6,
etapa 5, e como representar isso na escala dos gregos originalmente. Então aí pouco a pouco foi se redesenhando a escala, só que como foi utilizado por tanto tempo, terminou ficando dessa maneira. Então a gente sempre na astronomia vai falar de magnitudes baixas, negativas, por exemplo, magnitudes negativas para objetos muito brilhantes e objetos pouco brilhantes com magnitudes maiores, né? Então já isso ficou como uma questão cultural quase, né? Poderíamos dizer que a razão seria uma razão cultural, né? Perfeito. A segunda pergunta dele é: como a metalicidade influencia no tempo de vida de uma estrela? De que forma afeta no diagrama HR, no caso, a posição da estrela no diagrama HR? Claro. Então, digamos que quando a gente pensa no diagrama HR, se pergunta, bom, como é que eles conseguem colocar essas estrelas nessas posições, né? Então, observando a luz em umas determinadas faixas fotométricas, né? Numas bandas fotométricas. Sim? Agora, poderíamos inverter um pouco a pergunta, a segunda parte da sua pergunta. De que maneira o diagrama HR reflete, né, a metalicidade de uma estrela? Então, de fato, as estrelas que podem ser vistas na parte baixa do diagrama, né, e dependendo dos valores de B-V, no caso do diagrama que eu mostrei, dependendo se são valores mais para a direita ou mais para a esquerda, aí estaremos falando de estrelas mais ou menos enriquecidas em elementos pesados. Sim? As estrelas de maior metalicidade são as estrelas que têm mais elementos, e mais enriquecidas de elementos geralmente são estrelas como o Sol, estrelas de alta massa, enfim, são estrelas que possuem altas metalicidades, né? Agora, alta metalicidade também não vai ser um estouro aí, né? Existem os valores máximos de metalicidade, põe aí 0,5, comparado com a metalicidade do Sol, que é 0,02, praticamente zero. Sim? Agora, como a metalicidade influencia no tempo de vida de uma estrela? Então, essa pergunta também é interessante porque remete um pouco a essa ideia de que estrelas com muitos metais, né, são estrelas que eventualmente podem ter uma massa considerável, né? E as estrelas com menos massa são estrelas que têm pouca metalicidade, sim? Obviamente existem anomalias aí nessas categorias, mas então o conteúdo metálico e o conteúdo de outros elementos está relacionado, né, com estrelas de alta massa. No caso, quando há bastante abundância de elementos de baixa massa, né, com pouca abundância de elementos, e então aí a gente tem um critério, né, já para estabelecer se a estrela vai ter vida longa, se a estrela vai ter vida curta, né? As estrelas massivas têm vidas mais curtas, sim? As estrelas enriquecidas em elementos, eventualmente, são estrelas massivas, então, por aí vai, né? Tem uma terceira pergunta, né? Tem a terceira pergunta, né, dele. A relação entre a idade e a posição das estrelas no disco galáctico? Sim. Precisamente, essa é uma das coisas que na arqueologia galáctica quer ser caracterizada, né? Então, grosso modo, temos estrelas velhas, digamos, na periferia do disco, né? Já falamos do halo da galáxia. Mas então pensemos
no disco como tal, né? O disco não é apenas uma faixa plana, totalmente plana. Teríamos uma envoltória do disco que ainda poderia ser considerada disco. Os astrônomos optam por chamar isso disco espesso, sim? Ou seja, tem um disco que é realmente o disco fino, né? O disco onde estão as estrelas mais jovens, mais enriquecidas, as estrelas que têm essas características de órbitas mais definidas, etc. E tem estrelas mais envelhecidas nessa envoltória do disco que está mais próximo ao plano da galáxia. Esse seria o disco espesso. Então, no disco espesso, sim, estariam estrelas de idade intermediárias ou de idades maiores que as estrelas que estão no disco fino, no disco mais interno, que são estrelas que são massivas e que são jovens, ou que estão se formando apenas, né? E que estão aí, digamos, começando sua etapa evolutiva, né? Então, claro, há uma relação entre a posição e a idade. Agora, uma das coisas que não é tão fácil de caracterizar e que tem várias aí questões em aberto, né? É se existe um gradiente de idade, né? Podem-se encontrar estrelas para jovens em raios pequenos, né? Mas então pensaríamos, as estrelas mais velhas estão já nos raios mais externos? Não necessariamente. Pode ser que se encontrem estrelas jovens. Isso vai depender da evolução dessa estrutura espiral que estávamos falando. Lembrando que essa estrutura espiral estimula a formação estelar, né? Então, essa estrutura espiral se alastra não apenas no interior da galáxia, sino ao longo de todo o plano da galáxia, né? Então, são coisas que são muito interessantes e que, por exemplo, se observam coisas, né? Mas, desde o ponto de vista da simulação, também são feitos estudos muito Pois é, gente, então, pena que tenha caído, né? Mas graças a Deus estava no final. Eu vou desligar aqui meu microfone, Leandro. Obrigado. Tá, obrigado, professor. Então, agradeço aí a todos, professor Emerson, para encerramento aqui desse evento, do professor Emerson, ao Narciso, ao Vladimir, que apresentou, os meninos, o Marceliano, opa, voltou! Ao professor Juscelino que está aí, ao professor André Brito aí do IFCE também. Então tem pessoas que são pessoas próximas daí da gente, né? Ou seja, da UVA, ou são pessoas do GEA, pessoas que trabalham com isso, né? O professor André Brito aí é um cara que terminou astrofísica, não foi, André? Foi no Rio Grande do Norte, o mesmo... Exato, meu amigo, terminou o mesmo lugar em que o Narciso fez o mestrado, que a Issa fez o mestrado, né, na verdade, também, né? Então, agradeço aí, professor Juscelino.